Paz seja convosco. É sempre um prazer estarmos juntos para meditarmos na Palavra de Deus. O texto escolhido de hoje está baseado em São João, capítulo 5, versos 28 e 29, onde nós lemos o seguinte: Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito bem, para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal, para a ressurreição do juízo. As palavras de Jesus estabelecem, pelo menos, duas verdades inquestionáveis: o estado do homem na morte. Em primeiro lugar, a morte não é o fim. Ela é uma intrusa nos planos do Criador, pois Deus criou o ser humano para ter vida e vida eterna. Mas, infelizmente, com a entrada do pecado, a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. É isso que Paulo ensinou em Romanos 5, verso 12. A morte não é o fim, mas ela, com certeza, é a principal consequência do pecado. Ou melhor, a morte é a principal consequência da separação do homem de Deus. Cristo está dizendo nesse texto que ele veio desfazer as consequências do pecado, inclusive a morte. Ou seja, mesmo a morte física ou espiritual, ele pode resolver. Por isso ele declarou em João 5,24, em verdade te digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Os líderes judeus queriam matar a Jesus, o doador da vida. Parece cômico se não fosse trágico. Esta é a segunda verdade estabelecida por Cristo no texto que eu li hoje. Ele é o doador da vida e, por ser doador, ele trará à vida todos aqueles que um dia morreram. Todos os que ouviram as suas palavras e creram nele ressuscitarão primeiro, na primeira ressurreição. E aqueles que tiveram oportunidade e não o aceitaram, ressuscitarão na segunda, que é a da perdição. Sim, meus queridos amigos, a morte não é o fim. Cristo é a fonte da vida e Ele vai cumprir a sua promessa de trazer à vida aqueles que um dia foram chamados à sepultura. Eu e você precisamos hoje colocar a nossa vida nas mãos do Senhor e acreditar que Ele vai cuidar de todos nós enquanto nós vivermos. Confia nele e tudo vai estar bem. Vamos orar? Querido Deus, muito obrigado por Tua palavra hoje, que nos ensina que a morte não é o fim, mas todos aqueles que Te aceitam como Salvador, mesmo que tenham que passar pela morte, um dia viverão e viverão eternamente. Que a Tua bênção nos acompanhe nesse dia e que essa esperança encha o nosso coração. Oramos em nome de Jesus. Amém.